Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedides em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não mais vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Evangelho de João, todo esse capítulo 16, ele fala de vou para o Pai, vou para o Pai, vou para o Pai, não sou deste mundo, vocês estão no mundo, vou para o Pai, anunciando o retorno dele, retorno na glória. Jesus se encarnou, kai hologos sarix egeneto, João 1,14 em grego, e agora retorna ao Pai, morrendo na cruz. Ele faz a vontade do Pai. Então a cruz faz parte da vida de Jesus e faz parte da nossa vida. Quem quiser entrar no céu tem que carregar a cruz, tem outro jeito não. A chave da porta é a cruz. Então todo o capítulo 16 tem esse relato, essa dinâmica de retorno ao Pai. Naquele tempo, já falei, tempo Kairos é o tempo da salvação. Tem dois tempos, o histórico, o tempo histórico já aconteceu, Jesus já morreu, ressuscitou. Mas o Kairos é toda hora que a anunciada a palavra de Deus acontece. E no coração de quem acredita, ele se salva. Para João, a redenção, a salvação e a condenação iniciam aqui. Se eu acredito, já estou salvo. Se não acredito, já estou condenado. Imagine como é que está o mundo, né? Que não crê. Jesus continua falando aos discípulos, mais de 70. Em verdade vos digo, cada vez que nosso Senhor fala em verdade duas vezes, Ele está falando daquilo que Ele viu no Pai, do Pai, com o Pai, porque Ele é um com Deus. Então, cada vez que Ele diz em verdade, é uma revelação de Deus. Então, presta bem atenção, cada vez que diz, ainda mais está repetido. A Bíblia, quando repete uma expressão, é porque quer colocar atenção, que a gente coloque atenção, quer colocar ênfase. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Então, primeira coisa, a gente pode pedir a quem? Ao Pai. Então, é muito bom que a nossa oração seja direcionada ao Pai. Muitas vezes a gente reza por santo tal, eu rezo muito para Maria, tal, mas toda oração deve ser dirigida, e é dirigida ao Pai. Mesmo que você rezando para Maria, ela dirige ao Pai, porque tudo vem do Pai. Tudo é do Pai, né? Tem aquela música lá. Pois é verdade. Então, ele diz, primeira coisa, a gente pode pedir, e pedir ao Pai. Pedir o quê? Qualquer coisa. Corra boa, né? Pedir coisa ruim não. Mas no nome de Jesus. Olha, aqui já tem uma escola de oração, só nessa frase. Então, eu posso pedir ao quem? Ao Pai, alguma coisa em nome de Jesus. Tem quatro realidades aqui. Pedir, Pai, alguma coisa que seja boa, mas é no nome de Jesus. E o nome na cultura hebraica representa a pessoa. O nome de Jesus não é só um nome não, é a pessoa dele. Então quando eu falo em nome do Pai e do Filho e do Espírito, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. A realidade concreta. O nome na cultura hebraica é uma realidade concreta, tá? Então, o que eu peço ao Pai, qualquer coisa que seja boa, no nome de Jesus, eu consigo. Certamente, se o Pai quiser dar, né? Porque às vezes a gente pensa, eu falei, coisa boa. Às vezes a gente pensa que é uma coisa boa e o Pai tem coisa melhor. Por exemplo, adoeceu.
Aí começa a pedir para ficar bom. E se o pai me quiser com ele, né? Para me estar melhor, né? Porque aí, estando com ele, não tem doença, não tem mais nada. Então, pronto. A melhor coisa que tem é se abandonar. Eu falei, para mim a melhor oração é aquela de abandono, né? Senhor, aquele leproso, se não me engano, leproso. Senhor, se tu queres, tem o poder de me curar, de me purificar, leproso. Se tu queres. É a oração de abandono. E não, a melhor oração que tem é essa, e não querer impor a nossa vontade. Até agora nada pedisse em meu nome. Não pediram porque não tinham fé. Primeira coisa. Os discípulos não tinham fé de nada. Fé de nada, né? Nenhuma fé, né? Enquanto Jesus estava com eles não acreditavam em nada, né? Pedro negou, o outro traiu, fugiram quando nosso Senhor foi condenado. Nada, né? Pedro teve uma iluminação naquele dia. Jesus perguntou quem eu sou, Mateus 16, tu és o Filho de Deus, o Cristo. Ali foi uma revelação. Mas logo depois negou. Quer dizer, eram pessoas fracas, muito fracas. Eles só vão ter fé depois da ascensão, Pentecostes, e aos poucos. Conta ainda a tradição na igreja, né? Quando houve a perseguição lá em Roma, pelo ano 67, 68, Pedro escapuliu, né? De Roma. Isso é o que diz a tradição. Não está na escritura. Aí, caminhando, eu estive lá nesse local, ele ouve aquela voz dizendo: quo vadis, quo latim, para onde vais? Não é covarde não, é quo vadis, para onde vais? Aí era Jesus dizendo: pode voltar, tu vai morrer agora e vai ser martirizado. Então chegou a hora, chegou, né? Para que fugir? Para que sair? Volta. Ele voltou e foi crucificado. Até agora nada pedisse em meu nome. O nome, de novo eu digo, representa a pessoa. Pedi e recebereis. Mais uma vez, o que eu peço em nome de Jesus, que Deus queira dar, eu consigo. Se é coisa boa, já disse, vai pedir coisa ruim, né? Pedir a morte dos outros? Não, pedir coisa boa. Ou seja, se Deus quiser dar. E recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E quando eu recebo, eu sinto a grande alegria. Tudo aqui é interior, a alegria é interior, a graça é interior, a ação de Deus é interior, tudo aqui é interior. Não é uma alegria como esse mundão aí faz, não, nem dá, né? A alegria do mundo não serve para nada. É uma alegria fictícia, que vem e que vai, que vem e que vai, né? As pessoas pensam que pode comprar tudo com dinheiro. Isso quem tem dinheiro, né? Quem não tem, nesse ponto até é melhor não ter dinheiro, ou ter pouco, né? Porque aqueles que têm muito se iludem, que pensam que a felicidade está no dinheiro. Não está. Não está. Às vezes são muito mais vazios do que uma pessoa tranquila, que nem ganha pouco, nem ganha muito, se sustenta. A pessoa dessa é muito melhor viver assim do que viver com muito dinheiro. Porque o dinheiro, como diz Paulo, traz muito problema e muito pecado. Segundo Paulo, é a raiz de todo dinheiro. Tá? Então, a alegria que a gente sente quando pede e recebe é uma alegria interior, a alegria que vem do Espírito Santo, que nós refletimos nessas últimos evangelhos, últimas missas. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Jesus falava uma linguagem figurativa, por parábola. Lembre bem, a semeador, a palavra do pescador que joga a rede, pega a pérola do tesouro, porque era a linguagem deles, uma linguagem humana, porque eles não tinham outro jeito de entender. Eles não tinham estudado. Nenhum deles aqui tinha feito grego, né? Falava aquela língua deles, era tudo pescador, gente assim, muito simples, né? Então a linguagem é uma linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Que hora é essa? A hora que ele morre, ressuscita e aparece. Quando ele morre, ressuscita e aparece, ele anuncia, aí que eles vão começar a acreditar. Na verdade, só vão acreditar depois da ascensão e Pentecostes. Que a fé não é imediata, como nós também não é. A gente diz que tem fé, mas quando surge uma coisa aqui, uma coisa acolá, às vezes é uma coisa de nada, aí pronto, parece que não tem mais nada, perdeu tudo. Perdeu a fé, perdeu a esperança, parece que o mundo se acabou. Cadê a fé? E depois não acabou nada, né? Não acabou, foi nada. Então, ele vai revelar e revela tudo depois da morte, ressurreição
que ele aparece, a ascensão, Pentecoste, que o Espírito vai agir na igreja, nos apóstolos, então eles vão ver, sentir neles o poder de Deus. Quando Pedro começa a pregar, ressuscitou aquele aleijado, ele e João, Atos 3, teve aquela visão, vai na casa dos pagãos e anuncia o reino. Aí eles vão ver que Deus está agindo neles, né? E aí eles vão então acreditar em nosso Senhor. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós. No dia que ele ressuscitar e enviar o Espírito Santo, nesse dia, ele não vai nem pedir mais ao Pai por nós, não. Nós mesmos vamos pedir. Porque pedir no nome de Cristo ao Pai pelo Espírito é a Trindade Santa. Já é a Trindade Santa. É o que eu falo aqui todo dia. Quando eu rezo para Jesus, eu rezo para o Pai e para o Espírito. Rezo para o Pai, rezo para o Filho e para o Espírito. Rezo para o Espírito, rezo para o Pai e para o Filho. Está certo? Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditais que eu vim da parte de Deus. O que faz com que o Pai nos dê a graça é o amor dele. Então tem que ser uma graça boa, não posso pedir qualquer coisa. Tem que pedir uma coisa que edifique a minha, edifique a vida da igreja, a vida da comunidade. O próprio Pai nos ama, mas Jesus aqui ele coloca uma frase causal. O próprio Pai nos ama porque nós amamos a Ele e acreditamos nele. Então, o Pai nos ama se eu amar a Cristo e acreditar nele. Eu não vou conseguir nem vai me amar, irmão. Claro que aqui está bem radical a frase, né? Então, o Pai ama aquele que ama a Cristo e que faz a vontade de Cristo. O mundão aí que não quer saber de Deus, nada, vai conseguir o quê? Nada. Certamente se arrepender, claramente, aqui não é a questão, é a conversão, é se largar o pecado e se arrepender, aí consegue, tá? Então o Pai atende aqueles que seguem a Cristo, que obedecem a Cristo, que têm fé em Cristo, que amam a Cristo. Amar a Cristo é fazer aquilo que Cristo fez. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditais que eu vim da parte do Pai. Então a primeira coisa é acreditar. E o pecado, primeiro, é a falta de fé. É não acreditar, não crer. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e volto para o Pai. Aqui no final ele é bem claro, está anunciando a morte dele e a ressurreição, que os discípulos ainda não acreditavam, né? Eu saí do Pai, anuncia a encarnação, eu saí do Pai, vim ao mundo, encarnação, novamente parto do mundo, morte, e vou para o Pai, ressurreição. Tá? Então, anúncio da encarnação, vida, morte e ressurreição dele. Depois, ascensão e envio do Espírito Santo, que a igreja já vai comemorar, Pentecoste. Ascensão em Pentecoste. Então, esses dias, o Evangelho de João, todo o Evangelho de João é muito rico. É bom ler em casa, né? É bom preparar a leitura cada dia, né? Não pode ficar só na missa, não. Então, tem os cursos aí que nós estamos dando, né? Tem curso de catecismo, curso de Evangelho, curso disso, curso daquilo, para ficar mais entendido na palavra de nosso Senhor. A primeira leitura fala de um tal de Apolo, né? Natural de Alexandria. Quem foi esse aí? Era um apóstolo que foi convertido, é um judeu que foi convertido. Então, no início da igreja era assim. Os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho. Pedro, João, Tiago em Jerusalém, Pedro depois vai para Roma, João depois vai para Éfeso, o Filipe vai para outra região. A tradição diz que Tiago vai até a Espanha. Eles saíram a evangelizar. E evangelizavam quem? Pagãos, os gregos, e os judeus que se converteram. Então, muitos judeus se converteram. Hoje, nem muitos, não são muitos, não. Mas muitos judeus se convertem. Esse aqui é um deles, chamado Apolo. E era muito locais, né? Tinha uma facilidade muito grande de anunciar o reino de Deus. Então, é muito bom quando as pessoas se convertem, tem toda aquela empolgação. A questão é não ficar só na empolgação, é continuar, perseverar. Esse aqui perseverou. Foi um grande apóstolo, né? Tinha muita facilidade de se expressar e de anunciar o reino de Deus. Então, isso é importante para a igreja crescente. O livro dos Atos fala da igreja que vai crescendo. Pedro não tinha ainda no início da igreja aquela mentalidade que o evangelho era para todos. Pedro era muito só para a igreja lá da Judéia. Aí vem Paulo. Nosso Senhor é importante, Nosso Senhor tocou em Paulo, ele se converteu,
Se não fosse Paulo, quem é que ia para os gentios, os pagãos? Pedro não tinha essa capacidade. Então foi Paulo, o grande evangelizador dos pagãos foi Paulo. Mas hoje, a leitura do Apolo. Nosso Senhor nos dê a graça da gente evangelizar, né? Não ficar só em casa, na casa da gente é muito fácil, né? Aliás, não é nem fácil, né? Porque às vezes dentro da casa é mais difícil. Dentro da casa, às vezes, tem pessoas que têm outras doutrinas, né? Espiritismo, sei lá o quê. Mas mesmo dentro da casa, nós temos que anunciar a verdade. Dizer o que é certo, dizer o que é errado. Tá? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.